Olá, seja bem-vindo à RBV Entrevista dessa semana e o assunto de hoje é um dos principais temas de 2025 do século 21, inovação e empreendedorismo. É por isso que a gente está aqui no Centro de Inovação de Videira, um dos principais espaços quando a gente fala desse assunto, não só em Videira como no meio oeste catarinense. Os nossos convidados de hoje, nossos entrevistados aqui no RBV Entrevista dessa semana, são eles, Lucas de Oliveira, da Lux Auto, e também Ana Scalsavara, responsável aqui pelo Centro de Inovação. Pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde, obrigado pelo convite. A gente que agradece. Ana, para a gente começar falando sobre inovação, sobre empreendedorismo, todas essas vertentes que são trabalhadas, principalmente aqui no Centro de Inovação, que ele vem se tornando uma referência, né? Não só em Videira, no meio oeste catarinense, mas também para o estado de Santa Catarina, que tem um corredor de centro de inovações, né, que compreende todo o estado catarinense, mas Videira vem se destacando nesse cenário, né? Videira é muito forte já há algum tempo, buscando ser referência realmente em inovação e tecnologia. O estado de Santa Catarina, dentro das suas grandezas, trata a inovação e tecnologia realmente como referência. E hoje o oeste e o meio oeste também buscando estar junto, com o litoral. Todo mundo sempre falava, será que a inovação está só em alguns locais do estado, né? Então hoje a nossa região, tanto o Centro de Inovação Videira como os demais que estão localizados aqui, tem uma força muito grande, buscando entender as suas vocações dentro da inovação e tecnologia. Então quando a gente fala dessa jornada, quando a gente fala dessa caminhada, nós somos um centro novo e a gente sempre busca ter referências de centros que já acontecem dentro do estado. Então hoje, Júnior, nós temos a rede catarinense de centros, agora são 24 centros de inovação no estado, atendendo os demais municípios, para que a gente chegue em um ponto a nível internacional de inovação, que Santa Catarina já é um case levado para o mundo todo. Então agora a gente está num ponto realmente em Videira, um centro um pouco diferente, né? Nós estamos em um espaço anexo à rodoviária e a gente sempre fala que nunca é o local e sim as pessoas que fazem a inovação acontecer. Então nesse espaço de 700 metros quadrados em que nós estamos, a inovação acontece como os cases que nós temos aqui dentro. Você falando dessa questão, né? Até alguns anos atrás a gente tinha esse olhar de que a inovação, quando a gente falava de inovação, começou a se debater muito sobre inovação, ele era trabalhado apenas na região litorânea, Florianópolis, Joinville, era o mais próximo talvez que a gente tivesse, né? E hoje a gente observa muito isso ocorrendo. Aqui em Videira, cidade vizinha de Uaçaba também tem muito essa questão da inovação. Isso mostra a descentralização de um tema que é tão importante para a sociedade atualmente, né? É muito, porque a inovação ela acontece em todos os lugares do estado de Santa Catarina. E pensando nesse viés, o estado realmente entendeu que a inovação precisa ter força nas diversas cidades e localidades. Então hoje não apenas no litoral, sim, é a nossa referência, eu sempre falo, a gente busca com aqueles que começaram lá atrás. Então tanto o oeste quanto o meio oeste que vem a força, Caçador, Videira, Joaçaba, Chapecó, os demais centros que estão entrando agora aqui na nossa região, para que a gente possa juntos, dentro desse ecossistema que a gente tanto fala, fazer um trabalho importante junto às empresas, às pessoas, às instituições, porque a inovação ela está muito mais próxima do que a gente imagina, geralmente se confunde muito a tecnologia e a inovação. Então a inovação é você fazer diferente algo que já existe, em algum processo mais rápido, em algum processo que tenha algo diferente para se aplicar. E a tecnologia em si, quando a gente pensa em robô, quando a gente pensa em foguetes com alta tecnologia, inverte um pouco. E muitas pessoas acham que isso está distante, mas não, ela está próxima e os centros vêm justamente para isso, para poder trazer as pessoas, para que elas tenham um espaço onde elas possam co-criar, trocar ideias e realmente tirar a sua ideia da cabeça e colocá-la no papel, Então os centros vêm como uma forma de conexão realmente para toda a comunidade, Tanto da região oeste e meio oeste, fortalecendo isso aqui em Videira, os municípios da MARP que nós atendemos. Então hoje a gente é uma referência tentando trazer com os projetos e programas o acesso à comunidade. Lucas, a Lux Auto é uma das empresas incubadas, uma das startups incubadas aqui dentro do Centro de Inovação. Qual que é a importância do Centro de Inovação e desse espaço aqui em Videira para o desenvolvimento da Lux?
Então, eu acredito que sem um centro de inovação, nós jamais teríamos o conhecimento o conhecimento que nós temos hoje, né, dentro da rede de centros de inovação, e sem contar que muitos programas, eles têm como requisito você estar pré-incubado dentro de um centro de inovação. Então, eu acredito que sem um centro de inovação nós jamais estaríamos onde nós estamos hoje, né? Então, nós precisaríamos aí talvez mais 5 anos para chegar no mesmo nível que nós já estamos hoje. Então, isso é muito importante porque veio através de um centro de inovação. Foi quando a Ana convidou nós, né, para vir aqui incubar aqui dentro, né, do centro. Então, eu acredito que nós somos uma das primeiras, né? Se não fomos a primeira, né, a startup a vir para dentro do centro de inovação. E o que acontece? Se você não sai de dentro de casa, vamos supor assim, para participar de um programa que inova, que busca te aproximar de outras startups, você acaba ficando naquele teu casulo. Eu vou montar uma empresa somente para mim viver dela. E a Lux, ela começou com esse propósito. Vamos montar uma empresa. O objetivo da empresa não era jamais virar uma startup, era ser apenas um negócio pequeno para a gente viver do negócio e não precisar trabalhar como CLT, e ter uma empresa. Mas a gente não tinha uma perspectiva de futuro ou de crescimento. O Centro de Inovação, quando a Ana ligou para nós, convidou nós para vir para dentro do centro, nós trabalhávamos, até a gente brinca, né, dentro de um quarto, né, da casa de um dos sócios, né, ficava lá um escritório nosso dentro da casa, né, e quando a gente veio para cá, a gente acabou começando a mudar nosso pensamento. Automaticamente nós já começamos a participar de outros programas, que nem a Ana sempre incentivou, né? Startup Weekend, Programa Nascer, tivemos uma pequena aceleração, na verdade, né? Interno aqui do Centro de Inovação, que a Ana trouxe pessoas de fora para tentar abrir a nossa mente, para ajudar nós a crescer. Então, o Centro de Inovação eu diria assim, que é o ponto-chave para qualquer negócio crescer, qualquer meio de... eu vou dizer assim que ele é o meio, né, que a gente faz com que a gente consiga crescer a startup, né? Porque a gente até comenta, né, sem um centro de inovação, eu jamais consigo participar de programas como hoje a gente participou, né? A gente participou de programas Capital Empreendedor, programa Startup SCC da turma de 2023, participamos do Acelera SCC de 2023 também. E hoje o grande triunfo nosso, que foi o que a gente participou em 2024, a gente fez inscrição, né? Que foi o programa Inova Startup. Então, todos esses programas, eles têm como viés e estão ligados, né, aos centros de inovação, né? Que é uma parte muito importante, porque o Sebrae ele está muito dentro aqui desses centros, vinculado, ele está muito enraizado, a gente diz assim, dentro desses meios. Então, e se a gente não, exemplo, uma startup SCC era requisito, né, nós participarmos, né, para participar, estarmos dentro de um centro de inovação incubado. Então, a gente já vê a importância de um centro de inovação para a cidade. Então, para mim, o centro de inovação é essencial para qualquer inovação, para qualquer negócio. E é aqui que a gente consegue validar um negócio e validar uma ideia com pouco esforço e com pouco dinheiro. Porque se eu fosse montar o mesmo negócio fora daqui, eu garanto que a gente iria gastar muita grana para validar a mesma ideia e talvez não teria tanto sucesso. E Lucas, você falou, né, do Inova Startup, né, que é o que vocês se inscreveram em 2024. A gente está falando de um programa a nível nacional, né, e que vocês estão aí entre as poucas startups de todo o Brasil que foram selecionadas. Como que vocês receberam, como que a Lux recebeu esse reconhecimento e poder participar desse projeto? Eu acredito que assim, a partir do momento que a gente conseguiu se inscrever no Startup SCC e foi aprovado, né, como um dos participantes do Startup SCC, foi uma virada de chave. Foi aí que a gente viu que a gente tinha um potencial enorme e que nós mesmos, às vezes, não acreditávamos no nosso negócio, na nossa startup. Então, eu acredito que depois que eu vim lá do Startup SCC, que nós viemos, né, da Startup SCC, eu junto com os nossos sócios, né, o Iliel e o Fábio, né? Então, a partir daquele momento lá, a gente teve um estralo e pensou, bom, agora nós realmente somos uma startup que tem possibilidade de ter sucesso, de ser um negócio que, quem sabe, daqui 5 anos está sendo vendido aí por um valor altíssimo e automaticamente vai trazer conhecimento para a nossa região, aqui para a Videira, né? Porque nós somos a primeira startup aqui do meu S de Videira a participar e ganhar um prêmio do Startup SCC, como também do Acelera SCC. E automaticamente isso já motivou
e nós conseguimos nichar, focar em um determinado segmento e nichemos o nosso produto para o setor, né, automotivo, né? Por isso o do nome virou Lux Auto, né? E depois a gente se inscreveu no Inova Startup. Aí sim, quando a gente participou do Inova Startup, a gente tentou mais de uma vez, foram 2 vezes. A primeira vez foi ainda quando a gente recém tinha saído do Startup SCC, e a segunda vez foi no final de 2024. E nós já tínhamos participado então em 2024 também do Capital Empreendedor, que abriu abertura, né, para a gente conversar com vários investidores. A gente foi para São Paulo, inclusive tudo custeado pelo Sebrae. A gente vai para lá, o pessoal abre vários fundos de investimento para você estar lá. E daí a gente começou a ver o startup, o Inova Startup como algo que a gente teria grande chance de passar. Foram 1.182 startups, se eu não me engano, às vezes 2 ou 6, às vezes a gente troca o final, né? Mas foram mais de 1.180 startups que foram inscritas e foram classificadas somente 17. Então, a gente vê o quão importante é o programa e o quão rígido ele é, né? Ele não é um programa que qualquer startup passaria, teria que ter uma startup que tem um potencial de crescimento e quem sabe ser vendida daqui 4, 5 anos. Porque o que acontece? O próprio Sebrae ele é um sócio nosso hoje, né? O Sebrae tem outros fundos, né, como Unifique, Raja Ventures, Bossa Invest, Bossa Nova, né, que eles se juntam, né? E é feita a gestão pela Bossa, né? Então desse fundo de investimento, ele busca não só investir parte de dinheiro, né? Não só apanhar o cheque na tua startup, mas colocar um know-how, né? Um conhecimento junto dentro da startup, e eles trazem mentores muito top, assim, eu diria, no mercado. São pessoas que já estão lá, que já fizeram o seu nome, a gente fala assim, que às vezes tem sobre a gestão, às vezes 50, 25, 50, 200 milhões ali, que fazem a gestão desses valores. Eles tiram um dia para vir dar mentoria para nós. Então, você vê o quão rico é o programa. São pessoas que já atingiram o objetivo, já atingiram o sucesso e deixam suas empresas para vir, às vezes, lá dar um treinamento para nós, um workshop, entre sexta e sábado. Então, a gente fala que não é só o dinheiro, né? É o smart por trás. Até tem um nome bonito que é o Smart Money, né? Que é o dinheiro inteligente, né? Então, a gente vê que o Inova Startup ele é muito mais que só um cheque. Ele é uma aceleração que faz com que você mude muitos aspectos da tua startup, do teu negócio rapidamente e você foque em crescimento. Então, tudo isso para nós foi muito gratificante ter participado de todos esses programas. O Inova Startup foi o programa que mais deu motivação para nós, porque nós já estava acreditando no negócio, mas quando saiu lá a pré-aprovação, nós ficamos, né, acho que foi a maior alegria nossa, assim, porque trouxe mais uma comprovação que nós estávamos no caminho certo. Com certeza. E Ana, como que o centro aqui de Videiro, o Centro de Inovação, recebeu essa conquista da Lux? Eu acho que é um passo importante também para o próprio centro, porque a Lux é uma das startups incubadas aqui dentro, mas abre espaço para todas as outras poderem almejar esse crescimento, essas conquistas também, né? Sabe, Júnior, eu gosto muito do case, né, da Lux Sistemas. Por quê? Porque eles entenderam a jornada. Então, quando a gente fala em startup, né, a gente fala de um negócio que é além, com escala, né? Ele não é aquele negócio tradicional, né? Diferente um pouco do negócio tradicional. Eles entenderam a jornada. Quando o Lucas falou dos programas que eles foram participando, esse é o caminho. Dificilmente a virada de chave é em 1 mês, 2 meses, como as pessoas costumam acreditar. Quando eu assumo a gestão aqui do Centro de Inovação, que eu ligo, né, para empresas que já haviam participado, que abriram um CNPJ, que já eram empresa, tinham participado de alguns eventos de inovação, como o Hackathon, como o Programa Nascer de pré-incubação. E eu que venho da área comercial, eu fui tentar entender quem estava próximo para me trazer para cá, né? A incubadora estava fechada. E eu ligo para os meninos, eles estavam num quarto, eu falei, como é que vocês recebem os clientes de vocês? Hoje a gente não recebe, né? Então a gente tem um espaço aqui. Eles vieram ainda meio ressabiado, a gente não sabia, né? E esse entendimento de jornada, eles já tinham participado do Nascer. E lá atrás a ideia deles pivotou. Isso. E essa ideia que pivotou, depois foi voltando. E aí eles foram indo para a Startup Weekend, entraram com mentorias,
Opa, vem um edital lá, Lucas, tem um edital assim. Contratamos pelo Centro de Inovação, que a gente sempre fala, FAPESC, SCTI, Rede Catarinense de Centros, o Sebrae são grandes apoiadores da inovação no estado, né? Vamos se inscrever nesse projeto? Vamos, né? A gente tentava sempre se ajudar. Projeto X, projeto Y e vindo a jornada. Onde é que vocês estão? Dentro do Centro de Inovação. Então, isso é muito importante para quem pensa em empreender em algum negócio voltado à inovação e tecnologia, que tem uma jornada que é o caminho. E eles entenderam isso. Então, para mim, como gestora, muito feliz. E quanto o Centro de Inovação, eles sabem, eu sempre comemorei cada pequena vitória que fosse. A gente está feliz, torcendo, querendo que vá além e que eles permaneçam aqui em Videira. É a casa onde tudo começou, né? Então, é importante isso. Por isso da rede de centros estar espalhada, porque eu não preciso sair daqui e ir para Florianópolis. O que tem lá hoje tem aqui, né? Com os projetos, com os programas, com os editais que vem recurso para uma consultoria individual, né? Para um atendimento dentro de uma necessidade do que eles precisam. Um trabalho de incubadora, dentro da nossa incubadora também voltado às startups. Então, para nós, assim, é muito gratificante você ver os resultados. A gente sabe que não são todas as startups que têm a virada de chave como qualquer outro negócio, mas é o caminho. E todas que estão aqui, e aqui dentro é onde se pode errar, né? A gente sempre fala, o Centro de Inovação é onde você vai testar, validar, você vai pivotar, você vai voltar atrás. Então, aqui é a chave para realmente você ir. Então, quando você entende que os meninos falaram, meu Deus, a gente está ficando louco de documentação que precisa, nem eu não sabia que a minha empresa tinha tantos documentos assim, tu começa a entender o quão profissional você é e o quanto as pessoas estão olhando. E quando o Lucas fala da virada de chave, foi quando eles entenderam o nicho de negócio, que era uma pergunta que a gente sempre fazia. Eu que venho da área comercial e trabalho com isso também, quem vai comprar de vocês? É para todo mundo? Será que o meu produto é para todo mundo? Então, eles conseguiram entender esse nicho de mercado, que se eles atender 1% aí, a virada de chave já é grande, né? E para nós é um orgulho imenso estar aqui, porque é a primeira vez que uma startup ganha na região oeste e meio oeste. Então, isso é muito importante, porque são olhares dos maiores para um negócio que está aqui, né, em 4, 5 anos de centro de inovação, vindo de uma época de pandemia. Então, nós somos um centro bebê ainda, um centro novo, mas com grandes projetos aí que vem atender toda a comunidade. Com certeza. Lucas, para quem está nos acompanhando e pensa em empreender, em inovar, trazer essa questão desses olhares para esses ramos, esses espaços que muitas vezes acabam não sendo preenchidos atualmente, qual que é a dica que você, aí, tendo todo esse caminho já percorrido com a Lux, qual que é a dica que você traz? Então, uma coisa que hoje eu entendi, demorei muito tempo para compreender isso, para entender esse propósito do porquê que o pessoal focava tanto em nicho, como a Ana mencionou. Para quem que eu estou vendendo? Qual que é o meu nicho de mercado? Isso é essencial você validar isso. E você é obrigado a validar, porque se você não tiver um nicho, você vai vender um produto para todo mundo. Esse produto vai ser meio bom, vou dizer assim, para vários segmentos, mas ele nunca vai ser bom, literalmente, somente para um segmento. E o que a gente aprendeu durante esse caminho? Que se você focar em um nicho, dentro desse nicho tem tanta coisa para melhorar, para inovar, e o porquê de tanto, né, a gente comentava, né, com os mentores, né, desde o Startup SC, eles cobravam tanto de nós a gente ter um nicho, porque a gente entendeu que dentro desse nicho tem tanta coisa para melhorar, e se você for olhar para todo mundo, você não consegue atender ninguém com qualidade. Então, é isso que faz uma grande diferença dentro de um negócio. A primeira coisa que você for fazer é focar no nicho. Mas eu não consigo ver melhoria ou inovação, aqui não estou vendo nada que eu possa melhorar. É porque você não focou ainda de verdade no negócio. Quando você foca de verdade no nicho, você vê tanta oportunidade ali de negócio que o pessoal não está dando bola, que você acaba vendo que você acaba já dentro daquele nicho tendo tanta coisa para fazer, para poder inovar, que você acaba já se perdendo. Então, hoje o nicho é muito importante
E dentro do nicho você vai ver que vai ter vários subníveis, né? Então você vai começar, nossa, dentro desse nicho tem isso, isso, isso. Então cada vez mais que a gente para ver o nosso segmento, a gente vê, nossa, mas tem mais isso e isso aqui dentro ainda. Tem mais grupos dentro desse nicho, então você acaba vendo que é muito grande. E o porquê que o pessoal cobra tanto nicho? Porque é a forma que você consegue criar um produto bom para um determinado segmento e realmente ter esse produto comercializado, que nem a Ana comentou, né? De nada adianta eu ter um produto que atende todo mundo. É legal, tipo, vou vender também, talvez, mas eu nunca vou conseguir ser especialista em um segmento. Automaticamente eu não vou ter tanta autoridade. Hoje, nós no segmento automotivo, a gente já criou uma certa autoridade. Então, o pessoal quando fala do nosso nome, até o Núcleo Estadual de Mecânica, que o pessoal já conhece nós, já sabe quem que é a Lux Auto. E por a gente já nós não estamos mais só em Santa Catarina, hoje já estamos no Paraná, estamos no Rio Grande do Sul, temos clientes no Rio de Janeiro, Minas Gerais, então a gente já está espalhando. Hoje nós não somos a Lux Auto somente aqui em Videira, né? Atendemos só cliente em Videira, hoje nós já atendemos cliente aí, vamos falar assim, em 5 estados já do Brasil aqui, nós já estamos atendendo. Então isso é um negócio que você só muda quando você tem realmente o nicho, porque daí o pessoal lá de fora começa a te pesquisar e começa a entender que você é focado para o segmento dele e você sabe resolver as dores daquele segmento. Então hoje é essencial, eu diria assim, focar num determinado mercado, ter um nicho e validar. Validar o que é? Não é validar somente com pesquisas na internet. Você tem que ir lá na oficina, tem que ir lá no teu cliente, no teu possível comprador e ver se realmente ele quer comprar aquilo, entende? Entender as necessidades. Entender as necessidades. Então a gente só mudou como teve essa mudança de chave, essa virada de chave, quando a gente pegou e foi lá para dentro da oficina fazer a entrevista. Vamos lá entender o que o cara precisa realmente. Eu diria assim que nós fizemos mais de 20 entrevistas com as oficinas. Dessas 20, talvez um ou dois são clientes nossos, mas a gente trouxe núcleos aqui para dentro do Centro de Inovação para reuniões. A gente fez reuniões com outros núcleos de Lages, de outras regiões. E o que a gente entendeu? Que a gente precisava ainda focar mais ainda para aquele segmento. Então é através dessas conversas, dessa validação real, a validação que a gente vai lá no cliente e entender as necessidades para ver se faz sentido o que a gente está fazendo. Com certeza. E Ana, para a gente complementar tudo isso, todo esse trabalho realizado pela Lux e pelas tantas outras startups, empresas incubadas aqui no Centro de Inovação, é um caminho que se abre para tantas outras que possam vir aqui futuramente, né? Todas, Júnior, recebem o apoio. Hoje, claro, estamos falando do case da Lux, mas temos outros cases. Todas recebem esse apoio, né? A gente fala, quando vem para o Centro de Inovação, a gente tenta trazer esse processo da jornada realmente da inovação, para que a gente consiga alcançar os resultados lá na frente. Logo nós vamos estar com o edital novamente aberto. A gente está com 3 salas agora para incubação aqui no centro. E vai abrir agora para o próximo mês, final desse mês já, novamente o edital. E essas que entrarem da mesma forma, vão passando por esse processo, como o Lucas falou, aqui dentro é o momento realmente de você validar, de você testar. Então o empreendedorismo ele vai muito além, né, de você achar que é só você ter uma produção 100%, de você criar um software 100%, mas se o mercado não absorver isso, não adianta de nada. Então a gente sempre fala o quanto essa validação que eles foram a campo é importantíssimo. Só que, claro, eles foram no nicho que eles iriam atender, realmente ver se era um problema, né? Que é isso que a gente fala na inovação. Qual o problema que eu resolvo? E as pessoas confundem problema com solução. Então, primeiro eu tenho um problema que eu resolvo. Qual é esse problema? Ele é só meu? Ou esse problema também é das outras pessoas? Vamos validar isso aí, vamos para a rua, vamos entender se realmente esse problema é das outras pessoas. Opa, daí 50, 30 também entenderam que é um problema. Então aí já acende a luzinha amarela. Vamos pensar numa solução. Aí você vai para a tua solução. Vai ser um sistema de gestão para oficinas mecânicas? Vai ser um aplicativo? O que é que vai ser? Opa, criei minha solução. Você volta de novo para a fase de validação. Essas pessoas que falaram que sim, que era um problema, elas usariam a tua solução?
elas colocariam isso em prática? Então, são 2 momentos de validação importantíssimos dentro de um processo, né, de criação de um negócio voltado à inovação e tecnologia. Porque às vezes a gente esquece do mercado, mas é ele quem vai ditar as regras se ele vai comprar ou não de você. E todo negócio de sucesso, ele só acontece porque as pessoas compram, né? Então, é esse ponto que é muito importante e que às vezes as pessoas pulam as etapas. Já vão lá para a solução e esquecem de entender se esse problema realmente é de todos ou se é só meu. Porque às vezes para mim, meu Deus, né? E isso acontece nesses programas de inovação que a gente faz. Quando a galera vai para a rua validar, não tem nada a ver isso, né? Para nós pode ser, nossa... Mas não, as pessoas não vão consumir, então dá volta, pivota, né, como a gente fala na inovação, e pensa novamente. Então, esses são os passos importantes. E uma startup que vai entrar, ela precisa já ter o seu CNPJ, né, para estar na incubadora. Se não tem, entra para pré-incubação, com os programas de pré-incubação, mas ela vai receber todo esse suporte, eu falo, esse carinho que a gente tenta levar quanto inovação para que ela possa crescer. O que eu quero é que todas as nossas acelerem e cresçam da forma como a Lux está indo, né? E todas elas têm a mesma oportunidade aqui dentro. Com certeza. Ana, Lucas, gostaria de agradecer vocês terem aberto as portas aqui do Centro de Inovação para a gente conversar sobre inovação e empreendedorismo. Desejo sucesso à Lux e o Centro de Inovação, imagino que sempre está de portas abertas para toda a população, até aqueles que querem entender sobre inovação, não é mesmo, Ana? Sempre, Júnior. Eu quero agradecer vocês pela parceria, estar aqui, sempre de portas abertas, né? Sempre com muitos eventos, palestras, workshops. Então tem muita coisa boa, podcast, né? Os programas que a gente tem para as crianças também, Play Lab Kids, Smart Lab, programa para melhor idade, que é o Sou Digital, para os vovôs e para as vovós, também aqui dentro do centro, para os professores na área de educação. Então hoje a gente atende todas as áreas possíveis, tentando levar a inovação muito mais próximo de cada um. E muito obrigado mais uma vez por vocês nos permitirem apresentar o que está acontecendo de inovação aqui dentro do nosso município e da nossa região. Também agradeço a oportunidade de nós estarmos aqui tendo essa conversa. Eu acho que a gente tem um carinho muito grande, né, pela cidade, pelo Centro de Inovação, que também pela Ana, né, por ter convidado a gente e por ter lutado, né, para que o Centro de Inovação hoje existisse e que ele tivesse das portas abertas, né? Porque realmente a gente veio num caso que foi na pandemia, né? Praticamente as portas fechadas, que não tinha ninguém aqui dentro. Então eu acredito que isso foi um esforço muito grande e a gente fica muito contente também de estar trazendo isso um pouco para a cidade de Videira, que hoje, que nem a Ana mencionou, a gente foi a primeira startup a receber um aporte e ser uma das finalistas do programa do Inova Startup. Em nível nacional, aqui do Oeste Catarinense, nós fomos a primeira. Então, temos tantos centros de inovação um pouco mais... com mais tempo, tempo, né? Que nem tipo, Joaçaba, Luzerna, entre outros, né? E a gente conseguiu trazer esse feito aqui para Videira. Então, acredito que isso foi um esforço conjunto. E a gente fica muito contente e agradece, né, a oportunidade de estar aqui apresentando um pouco o case da Lux para vocês também. Pessoal, obrigado Ana, obrigado Lucas. Lembrando para você que essa entrevista, esse RBV Entrevista dessa semana já está disponível no nosso canal no YouTube, também no nosso canal no Spotify. A gente se encontra na próxima semana em mais um RBV Entrevista. Até lá.